Então, o que é a educação corporativa? É esse sistema que constrói a ponte entre desenvolvimento de pessoas, ou seja, competências humanas, competências que as pessoas precisam ter, e estratégias de negócio, competências empresariais. Por isso que eu falei que esse conceito de competência é central na educação corporativa. Tá? E eu vou desenhar os programas e as ações educacionais a partir desse mapeamento e alinhamento de competências. Então, a Jeanne Meister foi aí a precursora desse tema, e ela define a universidade corporativa como um guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade. E por que passa a olhar público externo? Vem do conceito de competências. Né? Porque a empresa começa a perceber que, às vezes, uma competência estratégica não depende só dos seus funcionários, depende de distribuidores, depende de fornecedores. Então, é um modelo baseado em competências e interliga a aprendizagem à estratégia de negócio. Em 2004, eu lancei esse livro, o Educação Corporativa no Brasil, Mitos e Verdades, e muito a partir, inclusive, das reflexões da Jeanne Meister, mas a preocupação aí era definir alguns critérios, alguns princípios para a gente entender o que é a educação corporativa. E por que eu digo isso? Desde 99, depois que eu voltei dos Estados Unidos, comecei a lecionar nos MBAs essa disciplina, depois no programa de mestrado, doutorado. E quando a gente começa a falar quem tem universidade corporativa e quem não tem no Brasil, lógico, você vai só pelo rótulo, pela plaquinha, sempre tem aquele caso que pôs a placa, mas não mudou o sistema levando em conta os conceitos. Tem aqueles que não puseram a placa, continua chamando TID, mas fizeram todo um preparo para estruturar. Então, lógico que eu dando aula sobre isso, e por isso que eu enfatizo essa coisa da coerência, né, nesses vários processos aí da gestão do conhecimento, os alunos cobravam, falavam, professora, se aquele lá tem universidade corporativa só porque pôs a placa, então eu também tenho. Então, o que eu comecei a perceber era o seguinte, não cabia a mim ficar falando, olha, esse é fajuto, esse não é, né? É dar parâmetros, até porque fica mal, né? Mas é dar parâmetros para as pessoas pensarem. Então, a partir disso, eu falei, bom, o que seria um bom sistema de educação corporativa? Ele tem que atender a alguns princípios, e princípio é isso, é o aspecto quase que filosófico que eu devo considerar na hora de conceber e modelar esse sistema de educação. Mas ele deve ter práticas, que práticas é que vão fazer com que aquele princípio se torne concreto. Então, o princípio da competitividade, que significa o quê? É valorizar a educação, porque sabe que aquilo vai aumentar a capacidade de competir, que é a base lá, a teoria do capital humano. Prática importante, mapear a competência estratégica, traduzir isso em competências humanas, conceber os programas, tudo isso que nós já fomos falando. Perpetuidade, que educação não é só o sistema de desenvolver o potencial intelectual de cada colaborador, mas é também um veículo importantíssimo de transmissão da cultura e dos valores. Então, prática importante, eu ter executivos fazendo abertura de programas, falando de programas, eu ter programas tratando especificamente dos valores e da cultura da organização. Conectividade, que esse sistema ele deve favorecer a construção coletiva do conhecimento, a interação entre diversos públicos, internos e externos. Prática importante, intensificar a comunicação, implantar a gestão do conhecimento e integrá-la com a educação corporativa. Disponibilidade, que é a ideia do aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, que não é sinônimo de educação à distância, embora, com certeza, a educação à distância seja uma ferramenta fantástica, mas o velho e antigo on-the-job training ainda é uma forma fantástica de aprender a qualquer hora, em qualquer lugar. Cidadania, ele deve favorecer a formação de atores sociais,
parceria para desenvolver, implementar e acompanhar um sistema tão abrangente. Dificilmente a empresa vai conseguir fazer isso sozinha. Daí a importância fundamental das universidades, dos institutos de pesquisa, das escolas, estarem familiarizadas com esses conceitos. Para quê? Para se tornarem parceiros nas mais diversas áreas. É o que eu sempre falo, e nesse último livro que a gente publicou, tem um capítulo que fala exatamente de como conceber um projeto. E aí eu lembro que um consultor falou, escuta, mas você ficou louca? Você está entregando aí tudo que tem que ser feito? Olha, na área de educação, seja corporativa ou geral, tem tanto a ser feito no Brasil que, pelo amor de Deus, vamos parar com essa mesquinharia. Eu acho que a gente tem como dever compartilhar o que souber. O que precisar ser feito para melhorar a educação na empresa tem que ser feito. Isso me lembra um pouquinho, um tempo atrás, que eu trabalhava numa ONG que fazia trabalho com moradores de rua e tinha uma outra ONG com uma linha ideológica diferente. E que eu falei, gente, é ridículo, vocês estão disputando, esse pobre é meu, esse pobre é meu. Sabe? Não, esse é meu. Esse só, sabe? Que é isso? E com a educação é a mesma coisa. Que a gente tem que resolver o nosso passivo educacional. Para com essa bobagem. Né? Então, se tem coisa, lógico, reservada, questão de direitos autorais, todos esses respeitos eu não estou negando. Mas por que o Instituto Ayrton Senna hoje é tão respeitado? Porque ele tem a técnica de como replicar as ações educacionais que geram resultado. Então, eu acho que aqui a gente tem, sabe, é mais do que obrigação, é isso, ter que preparar as universidades, porque eu estou em uma e sei bem, não necessariamente o nosso mundo é o mundo real. E se a gente acha que vai interagir com as empresas querendo impor o nosso mundo, nós não vamos ajudar ninguém e não vamos conseguir fazer uma boa parceria. Então, aqui tem um campo enorme, enorme, mas a gente também tem que aprender a fazer o que a gente prega, que é a lidar com a diversidade. Empresa é outro mundo, é outro bicho. Eu acho que é esse que é o nosso desafio. Que eu falo também, alguns não gostam do exemplo, mas é isso. Eu acho que é nem ser o monge que pensa e não faz, e nem ser o kamikaze que faz sem pensar. Né? Eu acho que a gente tem que conciliar esses dois mundos. E aqui a sustentabilidade, aqui eu já vou pedir, fazer um meia-culpa para os que trabalham com o tema sustentabilidade. Quando esse livro foi lançado em 2004, ou seja, quando eu mandei a primeira versão para a editora, foi em setembro de 2003. Quando eu pensei no termo sustentabilidade, me perdoem os especialistas, não estava tão divulgado o triple bottom line. Então, o que eu pensei, o que eu falo, eu pensei menos, entendeu? Eu pensei pequenininho mesmo, que era o seguinte, era a sustentabilidade do sistema de educação. Para ele se sustentar, ele tem que gerar o resultado que prometeu. Para isso, qual uma prática importante? Implantar a mensuração de resultados. Então, são esses princípios que, na verdade, ainda hoje a gente tem levado em conta. E as práticas associadas que vão garantir um bom sistema de educação corporativa. Aqui é o conceito que eu dou, e dos dois livros, esse de 2004 e uma coletânea de 99, mas isso não preciso ficar lendo. Depois vocês vão ter acesso a esse material. Só isso, é uma síntese. Só com relação aos 7 princípios, eu queria dar um destaque nesse da competitividade, até reforçando algo que eu já falei, né, que é o conceito de competência. Quando eu entendo o conceito de competência, eu tenho que entendê-lo nesse nível mais abrangente aqui, que é uma competência enquanto um atributo da empresa, para depois traduzir a competência como um atributo da pessoa. Tá? Por que eu insisto nisso? Vamos para o próximo slide, vocês vão ver. Porque aqui é que eu acho que aí é que está a diferença de um bom sistema de educação corporativa. É eu
traduzir essa competência organizacional em competências que pessoas em determinadas áreas ou processos precisam ter, para daí desenhar a ação. Por quê? Porque fazer curso ou outra ação educacional para todo mundo, com certeza vai gerar resultado, mas com que custo, né? De recurso, de tempo e recurso financeiro. Então, é esse alinhamento que dá exatamente essa, eu acho que é essa acuidade mesmo do sistema. Então, uso um exemplo que tornou-se clássico, mas que acho que dá bem o que é o conceito de competência e por que ele é essencial. A Brahma, na década de 90, quando resolveu discutir quais eram as competências da Brahma, eles falaram, olha, uma competência importante é fazer uma cerveja saborosa, tarará, de qualidade. E que eles têm essa preocupação, mas eles falaram, só que isso não nos diferencia, porque se for um brasileiro ou brasileira normal e mortal, não adianta ser a cerveja mais saborosa e de qualidade se ela chegar quente na hora do consumo. Então, eles falaram, o que vai nos diferenciar foi o que eles chamaram das condições e acesso. Ou seja, a cerveja tem que chegar na hora que o consumidor quer, do Oiapoque ao Chuí, nas condições que ele quer, né? E na hora que ele quer. Se for no happy hour, é no happy hour, mas tem que estar lá, né? E estupidamente gelada, porque, no limite da decisão, ele prefere a menos saborosa que esteja estupidamente gelada, e não a mais saborosa morninha. Quando a Brahma decidiu essa competência estratégica, vocês percebem, eles mapearam uma área, um processo crítico, distribuição, né? E definiram quais eram as competências de gestão, que esses pequenos, eram 400 distribuidores na época que faziam a distribuição da Brahma, hoje eu não sei quantos são. Eles falaram, olha, que competências de gestão esses distribuidores precisam ter para que a nossa cerveja chegue na hora, no lugar e nas condições que o consumidor quer. Tanto que